Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Hoje teve lugar o Secretariado Nacional da UGT, hoje dia 26 de fevereiro, precisamente para aprovar um projeto de resolução que, na nossa opinião, se coaduna com o momento político, económico e social que vivemos. Uma resolução que aproveitou a Central Sindical hoje e os seus dirigentes sindicais, com mais de 2 dezenas de intervenções, para nos pronunciarmos sobre aquilo que entendemos que deve e deverá ser o contributo da UGT para a discussão do Plano de Recuperação e Resiliência, o célebre PRR, que está em consulta pública até ao próximo dia 1 de março. E nada melhor do que um projeto de resolução para não discutir matérias político-sindicais que todos sabemos que estão sempre em cima da mesa dia a dia. Foi um entendimento coletivo que hoje o projeto deveria assentar exclusivamente sobre o nosso contributo. O contributo da UGT, parceiro social, defensor intransigente da concertação social e do diálogo social no nosso país e a nível europeu, e sendo a UGT uma organização sindical com assento num conjunto de organismos nacionais e internacionais, começámos naturalmente por dar ênfase àquilo que é hoje a presidência portuguesa da União Europeia. Primeiro semestre de 2021, com um conjunto de prioridades que o Primeiro-Ministro António Costa e o seu Governo entenderam colocar na agenda mediática, política, social e económica da União. E não podemos deixar de enaltecer, registar de forma muito positiva a vontade do Executivo português, durante esta presidência, de colocar as questões sociais como a prioridade absoluta dos seus objetivos. Como é sabido, o Primeiro-Ministro António Costa nomeou o antigo Ministro do Trabalho português, José António Vieira da Silva, para ser um pouco o assessor principal do Comissário Nicolas Schmit, que tem os assuntos sociais e de trabalho na Comissão Europeia, no sentido de preparar a conferência sindical que terá lugar no Porto no próximo fim de semana de 7 e 8 de maio. Ora, durante essa conferência sindical, certamente os parceiros sociais serão chamados à colação, dando naturalmente ênfase àquilo que é a mensagem do movimento sindical, certamente também a mensagem dos empregadores, mas acima de tudo é inédito, porque é a primeira vez que uma governação de um Estado-membro, quando assume a presidência da União, colocar as questões sociais na agenda e de forma tão emblemática. Naturalmente que todo o movimento sindical europeu tem sido rasgados elogios à decisão portuguesa e a UGT faz lobby, como muitas outras organizações nacionais, fazem lobby junto das suas congêneres europeias para que a presidência portuguesa, por um lado, corra bem, que tenha sucesso, porque, na nossa opinião, o sucesso da presidência portuguesa será também um sucesso para Portugal. E, portanto, nesse sentido, o contributo da UGT quis trazer à colação para este projeto que o Governo nos apresenta e que está em consulta pública, como já referi, até ao dia 1 de março, uma matéria que, se é aplicada em termos europeus, que é uma agenda social, mal seria que o Plano de Recuperação e Resiliência não tivesse também a mesma ênfase, o mesmo denominador comum que o Governo português quer apresentar na Europa, ou seja, uma agenda social. Entendemos no nosso documento, hoje aprovado por unanimidade no Secretariado Nacional do UGT, que há aqui lacunas que importa preencher. Lacunas do ponto de vista social. É um documento que, acima de tudo, prevê um conjunto de investimentos no país, um conjunto de desenvolvimentos, seja ao nível dos transportes, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, mas também, naturalmente, ao nível dos recursos humanos, e, na nossa opinião, pouco, importaria dar, naturalmente, alguma relevância àquilo que para o movimento sindical é essencial. Não pode haver, numa resposta à pandemia, e é isso que exatamente este plano traça, um plano de recuperação e resiliência, muito em função daquilo que são as consequências dramáticas, dolorosas de uma pandemia que nos assola a Europa e particularmente em Portugal no último ano, com o crescimento do nível do desemprego, com o apoio do Estado como nunca se viu no passado às empresas, tendo sempre como objetivo e argumento primeiro da parte das empresas e dos empresários e do Governo que os sucessivos layoffs sejam simplificados ou menos simplificados, têm como objetivo o trabalho decente e manutenção do emprego. Ora, temos visto os números do desemprego a crescer, os números dos inscritos nos centros de emprego a crescer
ainda esta semana, na reunião do Conselho de Administração do Instituto de Emprego e Formação Profissional, se verificou que existem já cerca de 424 mil homens e mulheres no nosso país, sobretudo gente mais qualificada, da geração mais qualificada de sempre, à porta de um posto de trabalho, à procura de um posto de trabalho. E se é verdade que nos últimos anos se verificou um êxodo, quase diria maciço, de milhares e milhares de jovens portugueses licenciados, qualificados, em busca de um destino melhor, mais apelativo, sobretudo do ponto de vista salarial e das condições remuneratórias e de trabalho em termos internacionais, e que muitos buscaram, foram na área da saúde, enfermeiros, médicos, mas também engenheiros, professores, investigadores, que buscaram outras paragens. Dificilmente voltaremos a ter essa geração na qual o país investiu, na qual as famílias investiram, de regresso a Portugal, quando o professor Costa e Silva vem anunciar e enunciar no seu documento inicial que um dos problemas da economia portuguesa é precisamente estar baseada nos baixos salários. Ora, a UGT, naturalmente, que ao longo dos últimos anos tem vindo a alertar para a necessidade de haver uma alteração deste paradigma. E, portanto, não podíamos deixar de colocar para nós, de forma enfática, como proposta ao Governo, que o Plano de Recuperação e Resiliência, se é um plano de recuperação económica, de criação de emprego, de resposta à crise, de apoio às empresas, não possa ter aqui uma agenda social. E essa agenda social tem que ser dedicada às pessoas. As pessoas, em primeiro lugar. Não apenas aquelas que perderam o emprego, mas também aquelas que estão em vias de o perder, por via ou da incapacidade das empresas de manterem a sua resiliência no futuro próximo, ou então aquelas que, por via de rescisões de mútuo acordo, que têm sido mais do que muitas, de despedimentos coletivos, efetivamente não têm sabido cumprir aquilo que foi o desígnio dos empréstimos que o Governo fez e dos apoios às empresas, seja de manutenção do emprego. E, portanto, se apoia tanto as empresas e continua a crescer o lote de desempregados, alguma coisa não vai bem. E é nesse sentido que nós salientamos neste documento um conjunto de contributos que a UGT, em devido tempo, já tinha transmitido ao próprio professor António Costa Silva e ao próprio Governo, no sentido da gestão das reconversões industriais, da habitação, da melhoria das qualificações dos trabalhadores, um conjunto de respostas sociais, como as dirigidas à infância e à velhice, têm que ser colocadas e colmatadas neste documento. Aprofundam-se as desigualdades em Portugal. Aprofunda-se a questão da pobreza. E quando este documento vem colocar nas franjas da sociedade portuguesa que há aqui uma resposta precisamente ao índice de pobreza que tem vindo a subir, sobretudo nas áreas metropolitanas, a UGT deixa uma preocupação. Então, e o interior do país? Não há pobreza no interior do país? O facto de haver menos população, de haver um sentido mais comunitário e mais gregário das sociedades rurais, pode implicar até que todos têm uma pequena horta, todos têm uma pequena cultura, todos têm uma pequena criação. Mas isso não é suficiente. As pessoas não podem ser autossuficientes só porque o são. Se houver resposta no combate à pobreza nas áreas metropolitanas, este combate à pobreza deve ser disseminado por todo o território nacional. E, portanto, é isto que esperamos do ponto de vista da igualdade de oportunidades, do princípio da equidade a todos os cidadãos do nosso país. Combate à pobreza, apoio aos mais frágeis, aos mais discriminados e aqui, naturalmente, uma palavra às qualificações. A UGT tem colocado como ênfase na sua intervenção na CPCS, Comissão Permanente de Concertação Social, a necessidade de se acudir às qualificações. Há muitos trabalhadores, pelo facto dos seus setores de atividade terem sofrido um colapso, o turismo, a restauração, sobretudo com uma mão de obra intensiva muito generalizada e com muita precariedade, importa requalificar estes trabalhadores, dar-lhes formação. E, portanto, também aqui, o apelo que continuamos a fazer e queremos fazer ao Governo neste momento é que todos os trabalhadores têm a obrigação legal de terem, a sustento da sua entidade patronal, 40 horas de formação. Ora, nós temos a consciência de que uma parte importante destas horas de formação não são naturalmente atribuídas, não são distribuídas e não há condições, por razões até de dificuldade do próprio corpo de trabalho da ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho, fiscalizar e escrutinar este cumprimento rigoroso da lei. E, portanto, neste sentido, mantém a UGT a disponibilidade para sugerir ao Governo que o cheque de formação deve ser uma realidade. Como hoje mesmo, dia do Secretário Nacional, recebemos uma convocatória para a próxima reunião da Concertação Social, no próximo dia 3,
de março às 10h30 da manhã. E onde o primeiro ponto da ordem de trabalhos é precisamente a questão da formação profissional e das qualificações, aproveitamos para tentar compaginar aquilo que é a resposta da UGT e o seu contributo ao Plano de Recuperação e Resiliência e também ao desejo do Governo de fazer da formação profissional e das qualificações um eventual acordo de concertação social, pois então que o aplique, uma vez que já andamos a discutir esta matéria e esta possibilidade há demasiado tempo, há muitos meses. A pandemia não justifica tudo e também não justifica a inércia e às vezes a capacidade de decisão, neste caso de indecisão. É, portanto, fundamental que as qualificações dos trabalhadores possam ser alicerçadas num mecanismo, num instrumento fundamental que deve ser vertido num acordo de concertação social para o qual, naturalmente, a UGT já deu os seus contributos, não apenas em sede multilateral de concertação social, mas também em reuniões bilaterais com o Governo. É fundamental, naturalmente, não ficarmos só por falar em valorização daquilo que é o papel dos parceiros sociais. Os parceiros sociais, se o Governo português faz tanta questão, e bem, de ter uma agenda social, onde vai convidar os parceiros sociais para intervirem na próxima Cimeira Social no Porto, a pergunta que fazemos é, e o desafio, porque é que os parceiros sociais portugueses em sede de concertação social, estamos a falar de 6, não participam, não apenas na consulta e à informação daquilo que são as políticas do Governo. Nós queremos participar, parceiros sociais, e o UGT é um dos 6 parceiros sociais, com assento na CPCS, queremos participar na elaboração, na concepção, no escrutínio, no acompanhamento de todos os projetos que justifiquem a vinda de fundos estruturais europeus para ajudar à resposta à crise. E nós temos consciência de que este plano de recuperação e resiliência reside num paradigma fundamental. É que a Comissão Europeia só disponibilizará verbas para os Estados-membros quando forem apresentados os respectivos programas, tal e qual como este de resiliência e de recuperação da economia, a Bruxelas. E a partir daí, depois desta avaliação, é que os fundos serão disponibilizados. Nós temos informação, e está no documento, que haverá 13,9 mil milhões de euros para ao longo dos próximos anos serem, digamos aqui, uma salvaguarda de apoio à economia portuguesa, à sua sustentabilidade e, naturalmente, como também uma alavanca para o crescimento económico. Mas é fundamental que o escrutínio seja feito pela Comissão, mas também possa ser feito pelo Governo com o apoio dos parceiros sociais. Se nós somos o pilar fundamental da economia, porque de um lado estão as empresas que criam emprego, do outro lado estão os trabalhadores que precisam desse emprego para dar resposta ao desenvolvimento do país, é fundamental que acompanhemos os projetos, desde o seu crescimento e a sua concepção, como disse, até à sua prossecução, à sua implementação. Os parceiros sociais não podem servir só para justificarem que são ouvidos, que são muito importantes, é preciso muito mais, é preciso dar-lhes substância. E essa substância não a temos verificado nos últimos tempos. Nos últimos tempos, os parceiros sociais são confrontados com informações e com decisões do Governo que primeiro lança para a comunicação social, para a imprensa. E quando a imprensa começa a bombardear os parceiros sociais com pedidos de informação, é que nós chegamos à conclusão que o Governo preocupou-se primeiro em informar a comunicação social do que é que vai fazer e depois ouviu os parceiros. Não é assim que se gera o equilíbrio e a intervenção dos parceiros sociais. Nós não queremos ser apenas meros procedimentos de informação e consulta. Nós queremos participar. E queremos participar porque nós valorizamos os rendimentos dos portugueses. Nós queremos e necessitamos de valorizar os salários. Nós queremos valorizar os recursos humanos de todas as áreas de intervenção do Governo, seja no setor privado, seja no setor público. E quando dizemos o Governo tem impedância no setor privado, claro que tem. Nunca me lembro, na minha geração, de o setor privado tanto ter batido à porta do Governo a pedir apoios. Isso normalmente até se dizia, não, quanto menos Estado e melhor Estado é o que nós queremos. Agora querem melhor Estado e mais Estado porque é preciso dinheiro, é preciso apoios. Ora, esses apoios têm que ter uma contrapartida. Valorização de salários, melhoria dos salários dos portugueses, não apenas o salário mínimo, mas a negociação coletiva e deixar mais uma vez uma preocupação. É quando se escuta o salário mínimo europeu, um salário mínimo implementado em todos os Estados-membros, em função da realidade de cada país, nós temos que perceber que a questão média que se encontrou seria, a nível da Confederação Europeia de Sindicatos, cerca de 60% do salário mediano. Bem, o problema é que o salário mediano português,
com estes constrangimentos têm aumentado o salário mínimo nacional, mas os patrões portugueses, em função também da sua forma de pensar e de atuar, têm restringido a evolução da negociação coletiva, têm esmagado os aumentos salariais e, neste momento, o salário mediano português está abaixo da generalidade dos salários medianos na Europa. Resultado da possibilidade de um salário médio europeu aplicado a Portugal apenas contemplará talvez 13% de aumento, mas para muito poucos trabalhadores, quando se verifica que a mesma conjuminação matemática aplicada à maior parte dos Estados-membros, os aumentos salariais são muito superiores ao português. Ora, portanto, é nesse sentido que também o Governo deverá ponderar na evolução da negociação coletiva, na sua dinamização, que já fez parte de um acordo de concertação social com o atual Primeiro-Ministro. Foi com o anterior Governo, mas foi com o atual Primeiro-Ministro que nós fizemos um acordo para a dinamização da negociação coletiva e o aumento do salário mínimo nacional. E essa dinamização tem sido castigada, penalizada, travada, porque os patrões portugueses entendem que não há sustentação económica para providenciar a melhoria dos salários. E, portanto, se não há melhoria dos salários, a pergunta que nós deixamos, e que não deixamos de colocar, é como é que querem o regresso de milhares e milhares de trabalhadores que emigraram desde 2010 para cá, sobretudo na área da saúde, enfermeiros e médicos, mas também investigadores, engenheiros, todos aqueles que, enfim, as famílias e o Estado português investiram nos seus cursos, na sua melhoria, emigraram e agora como é que voltam para receberem um salário de quanto? De 570 euros por mês, 600 euros. Mas quem é que volta ao seu país para receber um salário miserabilista? Então, como é que nós não conseguimos reter no nosso seio, no nosso país, a trabalhar em Portugal, os melhores crânios, as melhores qualificações da geração mais qualificada de sempre? É realmente uma geração muito castigada. E não chegam os baixos salários, temos ainda a precariedade. Portanto, um programa, um plano de recuperação económico e de resiliência. Resiliência de quê? Para as pessoas se manterem cá. E há também uma resiliência que nós temos que enaltecer. É a resiliência daqueles que se mantêm teimosamente a viver no interior, onde continua a não haver uma política fiscal realmente discriminativa, onde continua a não existir um conjunto de incentivos para as populações e, sobretudo, as empresas se fixarem nos territórios do interior, porque há uma matéria que é fundamental, é que não basta falar de rendimentos. É que a carga fiscal sobre os rendimentos é tão enorme em Portugal que dificilmente um trabalhador, quando chega ao final do ano, verifica que efetivamente aquilo que ganha não dá para o seu sustento e, portanto, até temos trabalhadores pobres que trabalham, que têm os seus salários e que são pobres. E trabalham 6 meses para dar dinheiro ao Estado. O seu salário até maio, junho é todo para o Estado. E a partir de junho é que começam a receber o seu salário. Não é possível nem é sustentável continuarmos com esta situação assim. Portanto, é efetivamente necessário um grande combate à pobreza e um combate às desigualdades. É necessário que o Governo passe das palavras aos atos no reforço da coesão social e da coesão territorial. É necessário emprego de qualidade para todos. E é necessário que, efetivamente, haja uma valorização dos recursos humanos, sejam os do privado, sejam os da administração pública. E, portanto, até no nosso documento, a UGT entendeu, ao escutar os seus sindicatos, de que a valorização da administração pública é fundamental. Sem trabalhadores da administração pública, não há serviços públicos de qualidade. E aqueles que muitas vezes nas redes sociais e até nos órgãos de comunicação social aviltam, destroem, põem em causa os trabalhadores da administração pública, não são aumentados salarialmente desde o ano 2009. Foi o último ano em que tiveram um aumento salarial de 2,9%. Estamos em 2021, com as necessárias desvalorizações das carreiras profissionais. Como é que não há de haver milhares de homens e mulheres deste país em fila de espera para passarem à sua aposentação? Não se revêem num sistema injusto, não se revêem efetivamente num sistema que caminha para a imoralidade e para a desigualdade. É preciso, naturalmente, um sistema de proteção social, inclusivo, que não deixe ninguém para trás e que seja justo. É importante que a administração pública seja modernizada, seja reforçada a sua competência e os seus recursos humanos. E é preciso rejuvenescer. A pergunta que fazemos também, e o desafio, como é que o Estado português, o Governo atual, consegue rejuvenescer a administração pública? Consegue atrair novos quadros para a administração pública se as condições salariais são de miséria? São miseráveis. E Portugal hoje, em termos de Estados europeus, Estados-membros, equipara-se à Bulgária,
à Roménia, à Eslovénia, à Eslováquia e até alguns dos antigos países lestes já nos passaram à frente em termos de qualidade de vida e de valorização salarial e de trabalho. É fundamental, naturalmente, que o diálogo social seja enaltecido. O diálogo social, nem todos os parceiros sociais o defendem. O facto de estarmos 6 parceiros na concertação social é, acima de tudo, pelo mediatismo que dá a todos, mas nem todos defendem o diálogo social. E quando a UGT se disponibiliza para acordos de concertação social, é sempre acusada de estar ou com a mão dada com os patrões ou com qualquer governo. Bem, não é essa a nossa forma de estar. Nós nem sequer aproveitamos a Conferência Social do Porto para fazer manifestações. Somos claramente contrários e mesmo, além de sermos contrários, não iremos participar e já transmitimos aos nossos congêneres europeus, muitos que estarão no Porto, precisamente para não alinharem nesta demagogia, no populismo, no sindicalismo de rua. Isto não serve os interesses do país, não serve os interesses patrióticos dos trabalhadores e, sobretudo, não serve o movimento sindical. E, portanto, estou convencido que a plenitude do movimento sindical europeu estará de costas voltadas para aqueles que querem fazer da rua uma arma para expor o seu populismo e a sua demagogia. E, portanto, os parceiros sociais é à mesa da negociação, é com o Governo, com o Sr. Presidente da República, com os partidos políticos, que faz o diálogo social. E é diálogo social que tem que ter consequências, tem que ter resultados. E os resultados, naturalmente, é que o Governo nos ouça. Não faça o Governo português e o Primeiro-Ministro lá fora uma figura de elitismo, de tratamento em condições e digno aos parceiros sociais, que não vai fazer no seu país. Nós queremos que seja ao inverso. Nós queremos que Portugal exporte os bons exemplos e as boas práticas do diálogo social. Não queremos que importe. E não é certamente o nosso Governo que vai importar. O nosso Governo tem que exportar. Teve uma boa atitude de enaltecer os parceiros sociais, teve uma boa atitude em fazer uma conferência social, em discutir a proteção social, em discutir a concertação, em discutir o entendimento entre os principais atores económicos e sociais, mas é preciso, também no seu próprio país, enaltecer o papel dos parceiros sociais e a UGT pede messas a todos os parceiros sociais que em Portugal sabem qual é o valor que o diálogo social tem. Naturalmente que há condicionalismos que a Comissão Europeia impôs e, portanto, nós sabemos que o dinheiro que vier, 13,9 mil milhões de euros, tem, da parte do Governo português, uma prioridade: subvenções. A parte que fica para o mecanismo dos empréstimos, naturalmente, que será menos apetecível, uma vez que tem que se pagar juros e a dívida pública já vai elevada. Naturalmente que nós também, concordando com a decisão inicial do Governo português neste momento, é precisamente para que, quanto menos custos houver, mais importante se torna para o país para podermos crescer. Mas também não é menos verdade que é preciso saber como é que esse dinheiro vai ser aplicado. É preciso saber como é que esse dinheiro vai ser gerido. A quem é que vai ser entregue. E também está um desafio neste documento. Não ceda o Governo à tentação de aplicar as verbas que vêm dos fundos estruturais em matérias que não são essenciais para o país e que despreze matérias essenciais para o país, como são as questões sociais. Nós sabemos que é preciso aplicar verbas no comboio, no investimento público, na ferrovia, nas rodovias, nas comunicações, fazer cobertura do 5.G em todo o território nacional, coisa que hoje nós no Secretariado Nacional vislumbrámos que em Bragança não havia condições de internet, que no Alentejo em Évora não haveria condições de internet para os nossos dirigentes máximos poderem intervir. E eu aqui vou em atalho de foice, na semana passada, dizer que a UGT fez um apelo ao Governo e às operadoras para disponibilizarem mais transmissão de dados, uma vez que há milhares, para não dizer, se calhar mais de 1 milhão de trabalhadores em teletrabalho e há que lhes darmos as necessárias ferramentas, já que não lhes paguem água à luz, já que não lhes deem os computadores para todos, sejam do privado, sejam do público, pelo menos que permitam que as telecomunicações fluam a nível da transmissão de dados. É essa uma preocupação e um desafio, porque só assim é que se procederá a uma verdadeira coesão territorial e social, permitindo que os territórios do interior, num país pequeno, continuem a ficar para segundas núpcias. E nós, naturalmente, isso não aceitamos. Naturalmente que os fundos estruturais, quando vierem para Portugal, irão ser fiscalizados. E, portanto, a Comissão vai fiscalizar, é como um crédito à habitação. Fazes a obra, vamos confirmar, recebes o dinheiro a seguir. Aqui é exatamente a mesma coisa.
fazem a aplicação das vossas verbas em função do programa e do plano que for aprovado em Bruxelas e, a partir daí, o Governo português terá que ter cautela na forma como, naturalmente, procede à aplicação dessas verbas. A UGT está confiante que o Governo não vai deixar cair este apelo à participação dos parceiros sociais. E já agora, que estamos num plano de recuperação económica e resiliência, a que temos de dar o parecer, e este é o nosso parecer, que vai ser enviado hoje, lembrar que o Sr. Primeiro-Ministro, há poucos dias, solicitou aos parceiros sociais um amplo consenso também na forma como nós vamos não só avançar naturalmente para a recuperação económica do país e que essa recuperação se faça gradualmente, ao mesmo tempo que também gradualmente será feito o desconfinamento. Quero lembrar ao Sr. Primeiro-Ministro e ao país que a UGT sempre esteve disponível para o diálogo social, sempre esteve disponível para consensos. Agora, não nos peçam em consenso só para ouvirem a nossa opinião e não fazerem nada daquilo que nós vimos aqui sugerir. E, portanto, as nossas sugestões, espero que caiam em boa mão, são sugestões apresentadas do princípio da boa-fé, da lealdade institucional e não abdicaremos de, em cada momento, podermos dizer ao país se o Governo está ou não a cumprir com as expectativas que criou nesta agenda social que ele próprio determinou que seria a sua prioridade governativa na presidência da União Europeia. Portanto, a nossa disponibilidade é total, em nome da UGT, dos seus sindicatos, dos seus trabalhadores, de todos aqueles que representamos. É preciso que sejamos todos mobilizados para que o país responda, independentemente das divergências, a uma voz. O sucesso da presidência portuguesa é o sucesso de Portugal. E já agora, para terminar, dizer que também hoje aprovámos por unanimidade e aclamação um voto de louvor, de saudação ao extraordinário mandato do engenheiro António Guterres à frente da Secretaria-Geral das Nações Unidas. Decidiu apresentar a sua recandidatura. Tem apoio de muitos Estados-membros da ONU nessa recandidatura. É um desígnio português, é um desígnio de um português, tem o apoio do Governo e tem o apoio entusiástico, unânime, coletivo, da União Geral de Trabalhadores. Oxalá continue a representar Portugal como o fez até agora, temos a certeza que o vai fazer. Em nome de Portugal, em nome dos trabalhadores portugueses, este é mais uma vez um contributo da UGT.